Condominial. Hoje já falamos de para-raio, já falamos de auditoria, né? Que é a questão de prevenir, que é o mais importante, né? Uma coisa que temos que atentar aí, um assunto que vem cada dia mais aí no compliance, né? Que tá na moda aí, que é essa questão da transparência. E agora eu falo uma coisa muito bacana, eu acho que vai ajudar muito os síndicos, que eu vejo que sofrem muito aí, final de ano, que é a previsão orçamentária. Estreando nosso quadro aqui, nosso quadro Contabilidade Condominial com a Lacides, né? Lacides, boa noite, seja bem-vindo novamente e se apresenta para o nosso público que está nos ouvindo aí. Boa noite, Thiago, boa noite, caros ouvintes da Ativa FM. Mais uma vez uma satisfação estar aqui, iniciando aqui com o Thiago esse quadro, né? E, bom, eu sou contador já há mais de 15 anos e estou no 4º mandato de síndico no condomínio onde eu moro, né? E estou aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa experiência e também do nosso conhecimento aí na parte de contabilidade, né, condominial, especificamente previsão orçamentária. Eu acho que vai ser um quadro muito bacana por dois, velho. Você é um ótimo profissional de contábil, né? E lógico que tem experiência como síndico, né? Isso vai ajudar bastante, né? E aí, você trouxe um checklist aí, né? Trouxe algumas dicas. Esse papelzinho seu aí, cara? São algumas dicas aqui, né, que a gente vai falar aí no final, na hora de deixar um recado aí pra turma, né, ou durante aí. Não, então vamos conversando aqui. Estamos também hoje com o nosso amigo Gregório, que é um expert da auditoria, foi professor há muitos anos. Então, eu acho que eu esbarrei ele em 2006 aqui no IESA, foi a época que comecei a faculdade de administração. Eu estou lembrado dele lá no bar da esquina lá, mas foi lá no bar da esquina que a gente se encontrou, não, né, seu Gregório? Não. Foi não, né? Os corredores da faculdade. Não quer revelar, tudo bem. Eu tava no bar da esquina muitas vezes lá. Mas, Lacides, vamos lá então. O que seria, o que é uma previsão orçamentária? Previsão orçamentária, né? Então, bom, antes da gente começar a falar da previsão orçamentária, já que a gente está falando que o quadro de contabilidade condominial, é importante nós falarmos para os nossos caros ouvintes que não há uma obrigatoriedade legalmente, né? Legalmente ainda, hoje, de um condomínio elaborar, né, ou ter uma contabilidade na forma exigida pelas normas contábeis, né, com a elaboração de balanço forma mercantil, como fala. Exatamente, balanço patrimonial, né, mas é recomendável porque a contabilidade ela é uma ciência que ela contribui muito, ela consegue ali, e é o objetivo dela, né, fazer um estudo das variações ali qualitativas, quantitativas, né, baseada nessas demonstrações contábeis e contribui muito para o controle do patrimônio. O condomínio, embora não tenha fins lucrativos, ele possui patrimônio, sim. Apesar de ser uma ciência social, ela é uma ciência exata. Exatamente. O ativo bate com o passivo, tem que bater. Perfeito. Tem que zerar a conta, né? Isso já seria bastante. Então, assim, se o condomínio, não há obrigatoriedade, mas se ele, por bem, quiser e puder elaborar, é recomendável e pode, porque não há proibição, tá? É uma soma, né? É uma soma, exatamente. E aí vamos falar aí da previsão orçamentária, né? Exatamente. O que é essa previsão orçamentária, né? Nós estamos agora no mês de dezembro, por exemplo, e aí eu preciso preparar o meu orçamento para o meu próximo ano, certo? Como é que eu vou preparar esse orçamento? Como? De que forma? Então a previsão orçamentária, ela tem o objetivo de quê? De eu elaborar, não vou falar nem de uma planilha, mas elaborar as minhas despesas previstas para os próximos, né, 12 meses, certo? E aí, uma vez elaborado essas despesas, eu vou ratear, né, pelos condôminos, pelas unidades, ou dependendo de como manda a convenção, na forma, né, pela quantidade, ou se a convenção disser que é fração ideal, pela fração ideal. Mas basicamente é isso. A previsão orçamentária nada mais é do que a elaboração das despesas previstas para o próximo ano, rateada pelos moradores, pelos condôminos. É daí que surge a taxa ordinária, né? Exatamente, para cobrir as despesas ordinárias, perfeito. Então, interessante, vamos lá então. A previsão orçamentária, exatamente como você falou, prever um orçamento possível que possa acontecer durante o ano, que é o ano, talvez seria 12 meses, né? Exatamente. Vamos lá então. O que vai fazer que surgir essa previsão orçamentária? Quais os elementos que o síndico tem que ter atenção na hora de fazer a previsão orçamentária? Vamos pensar o seguinte, uma coisa importante, primeira coisa eu vou olhar para os meus 12, é muito difícil você falar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, mas você tem um histórico.
Então, o primeiro ponto que você tem que partir é do teu histórico passado. Como foi o meu histórico de despesa dos últimos 12 meses, né? Então, o que eu faço hoje? Geralmente, 99,9% dos condomínios contratam, né, uma administradora, raramente são os que contratam escritório de contabilidade, mas tem uma empresa assessorando ele. Então ele solicita, primeira dica, solicite previamente, eu costumo fazer isso pelo menos 90 dias antes. Então a recomendação 90 dias antes, solicite uma prévia para a tua administradora, porque hoje os sistemas já fazem isso, à medida que está sendo lançada as despesas e a arrecadação, já vai sendo elaborada uma prévia da tua previsão orçamentária. Ao solicitar, você vai olhar cada conta, cada item, por exemplo, como, vamos falar de a principal despesa que um condomínio tem hoje, despesa com pessoal, seja contratado do condomínio ou terceirizada, despesa com a água, com a energia elétrica, com a manutenção dos elevadores, com a manutenção das bombas, todas as despesas ordinárias, todas as despesas necessárias para manter o condomínio em bom funcionamento, certo? Desde que não sejam despesas imprevistas, extraordinárias, para benfeitorias ou para obras e reformas não previstas, né? Então, você parte desse histórico, certo? Analisa, não mês a mês, não pode comparar mês a mês. Você pega os últimos 12 meses e faz uma média mensal e vai analisando linha a linha, quanto foi a despesa, e aí eu olho para frente. Se é um contrato com elevador, quanto que está previsto de aumento lá no contrato anual? Qual é o índice? É o IGPM, que vai variação? Então eu já tenho que, é 5% que está dando IGPM, eu jogo 5%, faço isso com todos os contratos. SEB, energia, é bom a gente ressaltar que há sempre uma surpresinha gás, né? Sempre temos aumento, então temos que prever esse aumento. E aí eu também parto para a questão aí de estar conversando com os meus prestadores de serviço que tem contrato comigo. Negocio, já prevejo. Um ponto muito importante que sempre impacta bastante na previsão orçamentária são os acordos coletivos, né? Das despesas de funcionário. Então é importante estar acompanhando também o sindicato, verificando o que está sendo discutido, o que está sendo estudado, solicitar para a empresa que presta serviço, se for terceirizado, olha, como é que está essa discussão, qual é o previsto, e aí você já elabora uma prévia. E outra coisa que você falou interessante, tem, igual nesse caso que eu estava hoje almoçando na casa da pessoa, lá é feita em abril, né? E ele falou uma coisa interessante, que o síndico ele tem que se organizar e também ter atenção nisso, porque aí eu faço a previsão orçamentária, só que aí eu vou fazer em abril, certo? Vai ter os aumentos, os reajustes, só que os reajustes acontecem em janeiro, então eu tenho que prever isso naquele momento que eu esteja fazendo, né? Que eu vou entender que eu vou ter 4 meses ali de um pouco de sufoco, porque esse reajuste vai ocorrer, na verdade, em abril, mas a data base, a maioria é em janeiro, não é isso? Perfeito. Tem que se pensar dessa maneira também, né? Tem que se pensar dessa forma também. Aí a gente até entra no seguinte ponto, você não pode fazer uma previsão orçamentária, embora o condomínio não tenha fins lucrativos, né, para ficar sobrando dinheiro, tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho visto, e já ocorreu de eu chegar em condomínios, que eu de vez em quando faço algumas auditorias também, junto com um outro profissional, vamos conversar depois sobre isso, e ele já, não sei se você já se deparou com isso, você percebe o seguinte, que há um excesso, e até compartilhando experiência com vários amigos síndicos também, em que chegou no condomínio e teve que rever a previsão orçamentária e conseguiu inclusive reduzir a taxa condominial. Então tem que ter cuidado para não haver excesso, mas tem que ter cuidado também para você não fazer uma previsão orçamentária enxuta demais, sem uma margem ali, pelo menos de 4%, ali 5%, porque você tem que prever que pode ocorrer alguma situação ali de um valor a mais, tá? E também pensando nisso que você falou, exatamente isso, eu vou ter 3 meses já com aumento, a data base é em janeiro, então é bom deixar uma folguinha pensando. Eu falo que eu deparei no decorrer desse ano com muitos amigos síndicos que fizeram essa coisa enxuta e aí no momento que aconteceu algo, não tinha grana, passou sufoco, porque não fez o que? Essa margem aí. Na minha pesquisa que eu percebi que eles falam que pode ser de 4% até 6%, 7%, que é realmente a variação, pode estourar um cano, pode quebrar uma coisa que você não prevê, mas você tem essa margem para trabalhar. Pela experiência que eu tenho até de auditoria de condomínio, alguns síndicos na preparação dessa prévia aí, às vezes ele nem divide pelo total
Porque existe inadimplência. Então você tem 120 unidades, 20 são inadimplentes. Então, às vezes, é melhor você dividir por 100 do que 120 que já está no inadimplente, para você ter mais enxuto do dinheiro. E, eventualmente, vai recebendo, você vai alocando. Perfeito. Foi importante o Gregório citar a inadimplência, que era um outro tópico que eu ia falar agora, que é muito importante. Você também não pode deixar, eu particularmente faço isso, não deixar o índice de inadimplência de fora. Então você precisa verificar como é que está o índice de inadimplência, qual foi a média aí durante o ano. Está girando em torno de 5%, 6%? Tem que prever isso também. Isso é muito importante, levar em consideração a inadimplência. Além disso também, na análise das contas, você precisa estar atento o quê? Para você identificar e observar para que não esteja ali benfeitorias. Eu até já falei antes. Eu até perguntar, a próxima pergunta seria o seguinte: o que deve entrar, benfeitoria ou manutenção? Não pode entrar benfeitoria, porque o que acontece? A taxa ordinária, quem paga a taxa ordinária? É o morador. Morador não é a mesma coisa de condomínio proprietário. Então, quem paga a taxa extraordinária, e as benfeitorias devem ser feitas com taxas extraordinárias, né? Ou até com uso, pode-se até utilizar o fundo de reserva em algumas questões, mas isso não é o tópico, é assunto para muita coisa, né? Em algumas particularidades, desde que aprovado em assembleia, mas quem paga é o proprietário. Então, se você coloca benfeitoria, você vai estar misturando despesa ordinária com extraordinária e sacrificando, sobrecarregando um morador que ali está só de inquilino, pagando uma despesa que não é dele, seria do proprietário. Verdade, então vamos lá, vamos caminhando. Então eu tenho que ter atenção o que eu gasto com o pessoal, água, luz, contratos de manutenções, não é isso? Contabilidade, jurídico. Exatamente. Seguro, né? Seguro, o índice de inadimplência tem que, né, levar em consideração. E também, como o síndico, tem que atentar também aos índices de reajuste que existe nesses contratos também, na hora de fazer a previsão orçamentária. E também colocar inadimplência, né? E sabe de uma coisa? Colocar inadimplência. E outra coisa importante também, chamar essa turma para negociar, para conversar. Eu sempre tenho uma conversa anual com todos os meus prestadores de serviço. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. A inadimplência tem um item muito importante. Por quê? E o que acontece? Quem responde pela taxa de condomínio é a unidade. Ponto. É a unidade. No momento que você fica inadimplente, você pode perder sua unidade legalmente. Perfeito. Verdade. É isso, né? é isso. É rotineiro já. Em suma, a previsão orçamentária ideal qual é? É aquela que ela é capaz de cobrir as despesas necessárias para o bom funcionamento do condomínio, certo? Sem sobras excessivas, mas também não muito enxuta. Então, porque é importante você ter um respiro, né? E a elaboração dessa previsão orçamentária, né? Ela está prevista em lei, de ser elaborada, o síndico deve, né, fazer isso, mas sozinho? Não. Vamos falando aqui de transparência, como o nosso caro Gregório falou, é muito importante a transparência. E então, o que a gente recomenda? Você, desde o início, que você começar a iniciar essa prévia que você está fazendo, faça isso junto com os demais membros da administração, com o Conselho Fiscal, discuta bem isso com eles. E eu costumo fazer isso. Vamos para a Assembleia. Ao chegar na Assembleia, eu coloco a planilha lá aberto e vou falar tópico por tópico, discutir. O síndico precisa ir preparado para a Assembleia. Por que a água ela estava prevista na previsão orçamentária do ano passado R$ 1.200 e agora está R$ 1.600? Ou está R$ 2.000, digamos assim, foi para R$ 2.000. Pô, peraí, não há esse índice de aumentos. Peraí, teve alguma coisa que foi feita que gerou um benefício? Vamos compartilhar com os moradores. Eu de repente implantei aqui uma horta comunitária, os moradores estão gostando muito e aumentou um pouco o consumo de água. Mas eu preciso, né, compartilhar isso com os moradores. Dizer isso como exemplo hipotético, né? E está aberto ali para discussão com os moradores. São eles que pagam a taxa de condomínio, certo? Não é apenas o síndico, apenas o conselho. Então tem que dar aberto, eles vão dar sugestões, vão pontuar alguma coisa, né? E ali às vezes aparece até alguma sugestão muito interessante que acaba até contribuindo. Então é importante compartilhar isso, você dá transparência no processo. A previsão orçamentária ela é aprovada, embora tenha tido todo esse trabalho técnico, né, com a assessoria da administradora, com a participação do Conselho Fiscal e do síndico, mas foi compartilhada com os moradores, foi discutida e aprovada
Você falou uma coisa interessante, Laci. E se ela não for aprovada? Muito bem, legal. E aí eu vou te contar um caso aqui real. Um caso real do condomínio no qual eu moro. Eu cheguei para morar lá numa época eu ainda não... Eu participava sempre de todas as assembleias e nem sonhava nem entrar para conselho, nem ser subsíndico, quiçá síndico, né? E aí, em uma assembleia que foi convocada, eu não posso dizer quais foram as razões, mas antes mesmo do prazo previsto, né, eu vou já responder a sua pergunta, foi convocada uma assembleia para discutir a previsão orçamentária, porque as contas estavam deficitárias. Então, olha o cuidado de todas as dicas que eu acabei de dar. De você ter muito cuidado na elaboração da previsão orçamentária para não ter esse problema. Mas se ocorrer esse problema, cuidado, mais uma dica, não fique usando o fundo de reserva. Convoque uma assembleia imediatamente, que foi o que os síndicos na época fizeram, corretamente. Convocaram a assembleia, colocaram a previsão orçamentária, os moradores não aprovaram. E agora? O que fazer? É preciso dar alternativas. O que a gente fez lá na época e que a gente achou de saída? Olha, a gente não dá para ficar no déficit. Não é possível isso. Não vai ter como pagar as contas. E aí, como é que vai fazer? Então vamos cortar alguma coisa aqui. Vai ter que cortar. Não foi aprovado. Você pode formar uma comissão, é uma dica que eu dou. Forma uma comissão com o morador. Então vamos aqui participar. Vamos rediscutir aqui toda a previsão. Tragam soluções no prazo mais rápido possível. Né? Eu defendo no máximo até mesmo antes dos 30 dias. Volta aqui então, vamos achar uma solução. Nesse caso lá não foi aprovado, e aí qual foi a saída? Formou-se essa comissão, mas é o seguinte: enquanto não estiver a previsão orçamentária então aprovada, todas as despesas que ocorrerem serão rateadas para os moradores. E foi aprovado dessa forma, foi a alternativa, ficou muito ruim, mas eu me lembro muito bem que acho que em menos de 45 dias retornou-se. Porque eu costumo dizer, não adianta querer baixar demais, porque quem vai pagar a conta no final é o morador. Então, assim, você tá querendo, assim, o morador é meio malandro, né? Não pode ter aumento, mas não tem outro jeito. Porque a taxa condominial vai para pagar as despesas do condomínio. Exato. Não tem outra alternativa. Você tem que pagar uma hora, ou cedo ou mais tarde você tem que pagar. É muito difícil acontecer isso e não ser aprovado, mas pode ocorrer e ocorre. Mas se você faz todo esse processo antes, pensa comigo, já compartilhando e discutindo com o Conselho Fiscal, você está indo para a Assembleia com quantos votos para aprovar? Porque embora você seja síndico, né? Você é morador. Então você está indo com o voto do síndico, do subsíndico, do conselheiro, você já tem 5 votos a favor. Você abre a planilha, compartilha, discute, explica ponto a ponto, detalhando com embasamento e apresentando o porquê daquele item estar naquele valor. Dificilmente você vai ter aprovação. E geralmente o contingente é baixo na Assembleia. Mas uma coisa importante: o síndico não pode ceder à pressão do morador. Isso foi muito importante ser tocado nesse ponto de não vou aprovar, não vão aprovar. Ele tem que ter uma posição, inclusive até eu particularmente, olha, eu não vou gerir os recursos, certo? Eu não vou sem recursos, né? Eu vou gerir o condomínio sem ter recursos. Então, fiquem à vontade, assumam aqui então a posição e vão tocar o condomínio. Porque eu falo, se fosse uma empresa, beleza, faz o quê? Faz uma promoção, faz uma coisa, você arrecada um dinheiro para fechar a conta mensal. O condomínio não tem jeito. Isso que eu deparo com muitos colegas síndicos que faz o quê? Fica aquele medo. Vou aumentar a taxa de condomínio. Outra coisa que eu vejo errada também: deixa para dar um aumento de uma vez só. Todo ano tem que ter um reajuste. Esse ano não tem reajuste. Tem que ter um reajuste, não tem jeito, porque as coisas vão aumentar. Aí maqueiam a gestão, aí lá na frente, depois de 2, 3 anos, vem uma pancada maior. Então, assim, é melhor você fatiar isso. Isso tem que demonstrar para o morador econômico que aquilo é pagar a água, a luz, não tem outro jeito, não tem onde correr nisso aí. A menos que você realmente, que é o inverso também, você tem que deixar muito claro. Eu vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. No primeiro ano de mandato, nós fizemos um trabalho, coincidiu com a parte aí da crise, a crise hídrica aqui no Distrito Federal, e nós fizemos um trabalho lá na área comum, de campanha de conscientização. Na época, a nossa conta de água girava em torno de R$ 2.800, R$ 2.600. Em pouquíssimo tempo, a água da área comum foi reduzindo, caindo substancialmente. Implantação de caixas acopladas com descarga dupla, uma série de coisas, redutor, né, nas torneiras todas da área comum, enfim, campanha. E aí essa água da área comum caiu, nós chegamos a pagar a conta lá até de R$ 160.
Então, no primeiro ano, paralelo a isso, nós fizemos um trabalho que boa parte dos condomínios já fizeram também, a maioria já deve ter feito isso, que é substituir as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas de LED. Né? Isso reduziu bastante a conta de energia elétrica. No 4º ano que eu estou, estava olhando até a conta de energia agora, e olha que nos últimos 4 anos tivemos aumento da SEB, né? Eu olhei para a conta e caramba, o mesmo valor que era 4 anos atrás. Então são medidas, você vai implantando sensor. Então se você tem justificativa para chegar, olha, nós não tivemos, vamos ter um aumento de 2%, 3%, mas por causa dessas ações, hein? Ou pode ter redução também, se a redução for boa. Ou, por exemplo, a implantação da portaria remota. Então foi todo esse conjunto que fez com que não houve o aumento. Mas no ano seguinte já passou a ter o aumento novamente normal da inflação. Às vezes, eu tô com um condomínio que eu tive sábado lá na QNL aqui em Brasília, né? 40 anos o condomínio tem. Nunca fez uma manutenção predial. Agora vem a pancada. E aí a mulher tava meio desesperada. Que não sei o que, ia ficar caro. Eu falei, cara, esses caras 40 anos sem fazer a manutenção. Sem gastar nada. Agora vai ter que gastar, não tem jeito. E outra coisa, vocês vão ter que gastar, não tem opção. Porque daqui a pouco pode cair uma parte da cabeça de alguém, pode acontecer um acidente. Thiago, eu tenho seguro. Opa, se você não faz sua manutenção, você não cessa o direito do seguro também. É uma questão do para-raio. Então, sim, tem que entender isso. E os moradores também entender o seguinte, que tem que ter essa manutenção preventiva, tem que ter o para-raio, tem que ter um incêndio. Tudo isso compõe esse valor. E essa questão dos gastos do condomínio é uma coisa assim latente que os moradores têm que saber, esquecer esse negócio de que não sabe nada, que não entende e que não é responsável por isso, porque é despesa da moradia. Então não adianta, lógico que o cara para falar assim, eu não sou contador para ficar no conselho fiscal, não sou auditor, não sei o que, ótimo, mas despesas de água, luz, telefone, não sei o que, despesas correntes, que tem comum para todo mundo, não dá para o cara falar assim, não entendo disso, tô fora disso. Tem que estar dentro. Sim, tem que participar. Se não tiver brasileiro, tem que pagar a conta, né? Tem que participar. Você falou aí da questão, é importante. A gente está falando de previsão orçamentária e a gente sempre lembra de gastos ordinários, basicamente na previsão orçamentária são os gastos ordinários, mas é importante também fazer um planejamento, que aí, talvez eu não vou chamar de previsão orçamentária, porque tecnicamente o DAS não da previsão orçamentária para os gastos ordinários, mas um planejamento para as manutenções. Uma das coisas que fez com que eu me lançasse síndico no condomínio foi justamente porque eu tinha adquirido aquele patrimônio e estava acontecendo exatamente isso. Estava caindo pedaço de fachada, o prédio já estava há 10 anos, não tinha passado por nenhuma manutenção, as manutenções corretivas. Então a gente vem fazendo esse trabalho junto com os moradores, vai encontrar resistência, vai ter morador que vai no dia seguinte, poxa, aumentou a taxa de condomínio. Não aumentou a taxa de condomínio, ele não foi na Assembleia, ele não leu a ata que foi distribuída via sistema, que foi colocado na caixinha, né? Mas ainda assim eu olha, não é aumento de taxa condominial, isso é uma taxa extra para as correções disso, que foi discutido anteriormente, amplamente, foi pautado com o Conselho de Obra, com o Conselho Fiscal, teve total transparência no processo licitatório. Então o morador que mora no condomínio, ele tem que pensar o seguinte: se você estivesse morando numa casa, tudo bem, você tem o poder de escolher sozinho quando é que você vai dar uma manutenção, mas você precisa dar manutenção também. Você vai precisar um período fazer uma pintura, fazer alguma coisa, trocar telha, vai ter que fazer. Condomínio é a mesma coisa, tem que cuidar do prédio. Se não cuidar, vai acontecer o que você falou, daqui a 40 anos a conta vai ser muito maior e muito mais alta, entendeu? É igual eu falo, não tem jeito, cara, faz parte da conta e aí assim, tá até desesperado, falei, cara, não tem jeito, tem que fazer ou senão vai cair, aí você vai ter que refazer. Você entendeu que é pior? E importante, hein? É uma das obrigações e um dos deveres do síndico, pautado lá no Código Civil, hein? De cuidar da manutenção do prédio. O síndico que não está atento a isso, ele pode inclusive, imagina ele ser acionado por um morador, por um quarto, porque ele negligenciou a manutenção do condomínio, né? É verdade. Vocês viram esse teu papelzinho? Qual é as dicas que tem para os nossos amigos síndicos? Na verdade, a gente já resumiu tudo aqui já praticamente, né? Mas a dica
Uma coisa importante aqui que a gente não pontuou foi a questão do fundo de reserva. Você não pode esquecer que você está fazendo a previsão orçamentária, fez o rateio, mas você tem que acrescentar além ali, a taxa rateada deu R$300, ok. Quanto é o percentual lá na sua convenção que está determinando para fundo de reserva? Então é de 5% da arrecadação, então tem que ser adicionado também esse valor a mais ainda, né? Condominial, depois que eu zero essa conta, eu boto mais a taxa o fundo de reserva, né? Eu até falar sobre isso porque tem alguns condomínios que eu venho conversando com o pessoal e eu percebo que eles não fazem essa conta do fundo de reserva. Tem que fazer, é importante. E aí agora no caso do condomínio não tinha fundo de reserva também, então vai ser sai tudo do bolso mesmo. Por isso que acho que a auditoria vai observar isso lá, não vai? Não, com certeza vai verificar. É um item que entra porque a auditoria vai ver a sua convenção. Cara, tudo que tiver na convenção tem que ser observado. O síndico, ele só faz o que está na convenção, certo? Fora da convenção nós temos o quê? Leis e depois a Constituição. Então é uma sequência. Então você tem a Constituição mandatária brasileira, você tem as leis específicas, Código Civil e outras específicas de condomínio. Depois você tem a convenção, que é a mandatária daquele local. Então tem que observar tudo. E o síndico é a pessoa que vai ler e vai falar para os moradores, temos que tirar aqui 5%, temos que observar esse percentual aqui, e a auditoria vai revisar e vai dizer, certificar, está de acordo com as normas, com a regra, com a convenção? Ok. Outra coisa que eu queria ressaltar, que foi até o Alacetes falou, e falou com a propriedade, o que também depara muito no dia a dia é o quê? A conta não fechou, grita, chama a assembleia, conversa, porque é igual a questão da auditoria, né? Eu acho que quando você faz essa auditoria preventiva, é exatamente para isso, para não ficar um buraco muito grande e ficar aquela conta alta para você pagar. Então, sim, amigão, sim, você está me ouvindo aí? Se a conta não fechar no meio do caminho, não tem problema não. Chama a assembleia, explica os motivos, porque, igual você falou, ali é uma previsão. Previsão. Quer dizer que pode acontecer até para menos ou para mais, né? Exatamente. Coisa para acontecer com o economista, tem que gastar um dinheiro excessivo, então chama a assembleia e conversa e explica. Outra coisa, sabe que eu fico mais assim, porque eu venho do mundo empresarial, né? Então assim, você vê o seguinte, não tem outro jeito, cara. Se aconteceu uma coisa, vai ter que pagar, não tem outro jeito. É igual eu falo, se tu tá mostrando que aquelas contas vão fechar, não tem como ser menos. Não tem outro jeito. É uma coisa que não tem como se discutir, porque na minha concepção é para pagar uma coisa, é para sobrar. Exato. Porque o condomínio não tem lucro, né? Não quer pagar? Peraí, vai cortar onde? Tu quer cortar alguma despesa básica? Vai cortar a energia do prédio? Vai cortar a água? Vai cortar o gás? Não quer mais o gás? Enfim. Não, vou deixar os elevadores sem manutenção. Quando quebrar, aí eu vou pagar mais caro? E outra coisa importante também, que você falou uma coisa interessante do racionamento. Quer dizer, você conseguiu economizar praticamente quase R$2.000, né? Então, o morador, ele também passa por essa previsão orçamentária no sentido de economia. Sim. Se ele utiliza aquele equipamento com o melhor possível, não deprecia, né? Igual, por exemplo, hoje tem uma situação em Brasília que boa parte dos condomínios não tem doação de água. O cara, tem água que tá vazando lá, não tô nem aí, toca o pau, né? Não me preocupo com isso. O cara vai pesar no seu bolso, vai chegar em você. Não pense que você, isso não é problema meu não. É problema seu, porque no final a conta vai chegar. E aí tem esse senso de comunidade. Um ajuda o outro e lá no final sobra dinheiro para pizza, né? E previsão orçamentária, eu lembrei que da última vez que eu estive aqui, eu tenho esse pensamento que o condomínio, eu olho para ele como, pelo menos nesse aspecto, como ente público. Os recursos são de terceiros, então são públicos. Não pertence ao síndico, não pertence ao subsíndico, não pertence ao conselho, certo? Então, são os moradores, vários que estão ali injetando aqueles recursos para pagar aquelas despesas. Então nada melhor do que você fazer uma previsão orçamentária com a assessoria de uma empresa especializada, com a participação dos membros da administração e lá na Assembleia também com a participação dos moradores e discutir, porque às vezes lá na Assembleia algum morador dá alguma dica interessante que passou despercebido por você, por algum membro da administração. Olha, que se a gente fizer isso, esse item talvez podemos ter uma economia assim, ou que tal? Isso pode acontecer, e aí você, legal, então tem que ter a participação. O orçamento público, né, deveria ter, né, Gregório? Mas não é bem assim, né? E legalmente, o que acontece? Tudo que você arrecada de pessoas se torna público. Exatamente. Então, o dinheiro se torna público, você está arrecadando daquelas pessoas, que são os moradores do condomínio. Então, se o dinheiro
tem a série de ser público, então você tem que prestar conta, você tem que ter clareza na contabilidade, tem que demonstrar transparência com a auditoria, e aí vai. Cuidar para que lá na taxa de condomínio, se é a forma que você divulga, esteja o balancete do mês anterior. Se por algum problema ocorreu alguma situação, foi algum problema com o síndico, algum documento que ele deixou de mandar para a administradora, ou perdeu, ou a administradora teve algum problema e atrasou, pode vir a acontecer isso? Pode. Se acontecer, então que seja transparente, informe, mas envie imediatamente, ainda dentro do mês corrente, isso é possível hoje, tranquilamente, via sistema, publica lá no portal o balancete em PDF. Igual eu falo, E põe uma observaçãozinha lá, olha, o balancete do mês de outubro será publicado em até tal data. Você pode gastar no caixa e fazer um regime de competência. Só que é o que a gente vem levantando essa bandeira também, né? O programa também tenta atingir os moradores também, porque eles são boa parte do condomínio, né? Eles que fazem a coisa acontecer. Eles também podem evitar a questão das fraudes, né? É igual você falou, infelizmente vê a auditoria pro lado ruim. Quando acontece uma fraude, eu quero investigar uma gestão anterior para depois ir na justiça, para se criar a prova, elementos para você entrar na justiça como cliente. Sim, eu já cheguei em vários condomínios, pela minha experiência, chega lá, não tem dinheiro, que o cara desviou o dinheiro. O que eu posso fazer? Fala, por que você não chamou antes, quando tinha o dinheiro? Essa foi boa, não posso fazer nada, né? Então, assim, eu acho que foi bacana, bem explicado a questão da previsão orçamentária, é uma coisa que eu quero ressaltar bacana. Amigo síndico, faça com carinho, faça com antecedência, porque uma boa previsão orçamentária vai fazer você ter uma boa gestão também, uma coisa tranquila. Por quê? O condomínio não é igual uma empresa. Você vende um carro para você se capitalizar, você pega um empréstimo para se capitalizar. Não, o condomínio é para fechar a conta, certo? Então não tem lucro. Então se eu faço uma boa previsão orçamentária, com a precaução, tendo uma margem, igual você falou, talvez de 4% ou 5% também, para ter essa curva de acontecer alguma coisa, eu vou ter uma gestão tranquila, porque o dinheiro vai estar ali, certo? Porque tudo, quando acaba o dinheiro, acaba tudo, né? Acaba amor, acaba casamento, acaba empresa, né? Vai-se embora tudo. Vai-se embora a calma, o sono, como né? diz aquele filósofo do Ceará, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, sendo meu síndico, faça com carinho mesmo, porque ali é o começo de uma boa gestão. Não deixe para a última hora. Não é verdade? Ali eu entendo que para mim é o começo de tudo. Se você começa errado, para corrigir é difícil. Tudo errado. É tudo errado. Porque, igual eu te falo, não tem elementos, o condomínio não tem elementos para se capitalizar. Então faça com carinho, procure bons profissionais, se atente à questão da inadimplência, da questão do fundo de caixa, né? A questão de você chamar os seus fornecedores para negociar contratos, ficar atento também aos índices de reajuste que existe, lembrando, database dos funcionários, outros tipos de reajuste. Outra coisa importante, quando você for fazer a previsão orçamentária e a folha dos seus funcionários, se atente a material humano, que eu falo, é roupa, uniformes que eles não botam na conta, férias, 13º, equipamento de segurança, certo? São coisas também que você tem que colocar nessa conta, material de limpeza, se for direto, né? Jardineiro, tudo isso, com o máximo de elementos puder colocar naquela previsão orçamentária. Agora eu falei para vocês, que eu falo para vocês, nós estamos aqui, os nossos ouvintes, é a origem de tudo. Se sair justinha, você pode ter certeza que vai ter um ano tranquilo. Você falou um ponto importante que eu queria só pontuar, e o nosso colega Roguel aí, ele conhece bem isso. Se a contratação for direta, principalmente, é importante que o síndico esteja atento que a despesa dele com a folha de pagamento não é só aquele valor bruto do salário mensal. E você citou bem aí. Coloque no orçamento a provisão de férias e de 13º, bem como os encargos sobre eles, né? Se for o caso, verba indenizatória. Verbas indenizatórias também, porque amanhã você tem que demitir um funcionário. Puxa, eu não tenho dinheiro para demitir um funcionário. Cadê a previsão? Cadê a previsão? Por que isso não foi previsto? Certo? Então, muitas vezes, até isso é ponto de discussão, não, de argumento, às vezes, de olha, poxa, por que a gente não faz a contratação direta? Eu não estou aqui defendendo nem A nem B, porque o condomínio X, ele tem economia de tanto, e aí às vezes eu me deparo, chego lá para fazer a auditoria dele da folha e vejo que ele jamais colocou na previsão orçamentária a provisão com 13º, com fôlegos em carros, ou seja... É igual eu te falo, vai ser para assunto para o próximo programa, mas sim,
É um insight se pensar, né? E aí, assim, o que eu quero ressaltar hoje para o amigão síndico é isso. Que a previsão orçamentária é o início do próximo ano. Se você fazer ela bem feita, tranquila, com certeza vai ter menos problemas com questão de grana, né? E aí é um início de uma boa gestão que vai terminar também de maneira positiva, né? E o que eu aconselho também meus amigos síndicos, o quê? Como você falou, faz com antecedência, você pode até compartilhar isso durante o tempo, usa a tecnologia para informar, há uma perspectiva X, para quando o cara chegar na Assembleia, ele poder discutir, conversar e talvez até no meio desse caminho dessa formação, dessa previsão orçamentária, ter os palpites, ter as sugestões também. Eu acho que quanto mais clareza, é bacana, é bem-vindo, que é o comparado que a gente fala, é a questão da auditoria. Eu acho que o síndico não precisa ter medo de mostrar as coisas. Se você não tem nada para esconder, você não precisa ter medo disso, né? E quando você faz, você também dá transparência, autoridade e principalmente, você traz o morador para participar disso. E aí quando ele começa a participar, ele começa a entender, taxa ordinária, não sei o quê, pagar isso, custa isso mesmo. Porque, pra você ver, eu estava hoje na casa dessa pessoa, ela pagou, ela não reparou. Eu falei, tu não reparou? Tem um contrato lá de, não sei o que lá, de esporte, é tanto, falei, cara, acho que é muito, né? O cara, paga. Então a gente começou a discutir certas coisas, porque nunca parou para reparar. E aí, muitas vezes a informação está ali. E ali você pode discutir, ali você pode evitar uma fraude, algo que se está tendo uma discrepância. Igual, por exemplo, foi interessante, a gente falou assim, o gás já está muito barato. Mas tá errado isso aqui, não sei o que, você começou também pro lado positivo. Teve uma economia do gás. Então você começa a entender, você começa a conviver com isso, porque isso faz parte de você. Você paga a conta lá. E o morador tem que entender que ele é o dono da despesa. O síndico não é o dono. O síndico é o gestor. Ele só vai informar, é o gestor, você falou tudo. Que ele é a parte dele, tem que pagar. Não foi escolhido para administrar os condomínios. Por isso que eu particularmente não sou muito favorável a usar o nome administrador. Administrador é o síndico, né? Administrador é a assessoria só. Eu também tenho dessa maneira, mas era assim, bacana nosso quadro iniciando esse ano aí do Contabilidade Condominial. Eu tava precisando de alguém para falar sobre isso e alguém que tem empoderamento, conhecimento e know-how e credibilidade no mercado. E o que me deixa mais feliz é que você também é síndico. Então, sinal que vocês não vão falar sobre contabilidade, vivenciando a realidade do síndico também no dia a dia, né? E vamos para nossa reta final. Vende seu peixe para nossos ouvintes aí. Bom, antes de mais nada, quero agradecer aí o convite, tá, Thiago, mais uma vez, agradecer o pessoal da Ativa, né, FM, e muito obrigado, Gregório, por compartilhar a sua experiência, seu conhecimento aqui com a gente também, colaborar. Caros ouvintes, obrigado, e se precisarem de tirar alguma dúvida, conversar, podem fazer contato comigo pelo WhatsApp. Eu estou no 99625-6924. 99625-6924, ou, se preferir por e-mail, atendimento@conformidadebsb.com.br. Você tá com medo? Pode vender teu peixe com o nome da empresa, telefone, se precisar trocar uma ideia. Isso aí, precisar trocar uma ideia, conversar, a gente está aí na área contábil e tributária, estamos com um escritório ali em Águas Claras, pronto para atendê-los, tá? Pode ir lá, pessoal, tem um cafezinho bacana, serve almoço pros clientes, chá, né? Também. E no final da noite tem um barzinho lá que tem um happy hour só hoje. Tomara que seja convidado. Vamos lá, vamos. Gregório, fica à vontade, vende mais uma vez seu peixe pros nossos ouvintes aí. Eu quero agradecer a oportunidade, porque realmente a auditoria às vezes é um tabu e que tem que ser quebrado. Esse paradigma tem que ser deixado para trás. A auditoria é uma ferramenta de gestão, é uma aliada aos síndicos, aos conselhos fiscais, principalmente aos moradores, porque ela vai te dar uma segurança de que tudo foi feito de acordo com as normas, com as regras e está de acordo com tudo. E essa certificação externa, ela é válida em todos os setores, principalmente aos moradores que precisam dessa certificação. Tranquilo, pessoal. Então, quero agradecer. Lembrando que tem um recado importantíssimo, pessoal. Dia 14 do 12 às 9 horas da manhã, no condomínio Legrand, aqui em Samambaia, fica perto do fórum. Vamos ter uma audiência com o administrador de Samambaia. Ele está convidando todos os síndicos para estar presente lá na região de Samambaia, para estar discutindo as demandas dos síndicos, né? Então a gente está convidando os síndicos aí a participar dia sábado agora, às 9 horas da manhã, com essa conversa com o administrador. Então convido os síndicos, espalha para o maior possível de síndicos, para a gente fortalecer esse movimento aqui em Samambaia. E principalmente, né, quando o poder público
para ouvir, isso é importante, vamos dar nossa demanda e vamos cobrar também. Então é o seguinte, quero agradecer a Ativa FM por acreditar nesse projeto, que é nosso programa de condominial, né? Graças ao espaço que ele cede. Temos nossos patrocinadores, um é a CE Tecnologia, teve o Cleiton aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho é www.cetecnologia.com. O Cleiton é um cara muito bacana, entende de para-raio, entende de tecnologia, entende de eletrônica, tudo que você imagina nessa parte de condomínio, ele conhece aí, é um cara conhecedor mesmo, né? www.cetecnologia.com. Temos também a Vilarta Elevador, é uma empresa que está entrando no ramo de Brasília, na área de elevadores, tanto manutenção com peça, sem peça, também na parte de venda de elevadores, modernização de elevadores. Então procura na internet www.vilartaelevadores.com.br, que você vai encontrar agora um representante lá, vai ter mais informações. Vilarta Elevadores. Temos também a Atual Forte Corretor de Seguro, que é uma empresa que atua na área de seguro, tanto condominial, seguro de vida, seguro de automóveis. A gente faz um quadro aqui com a Lisiane, que é o seguro condominial. E aí, se quiser acompanhar um pouco o trabalho dela, é no Papo Seguro DF. Então, se precisar de um seguro de condomínio, procure aí Atual Forte Corretor de Seguros. Ou pode me ligar também, que eu sou corretor de seguro, a gente resolve a parada, né? E também temos a Toca de Condomínio, seu condomínio em boas mãos. É uma empresa que atua na área de contabilidade para condomínios, né? Também atua na área de limpeza e conservação, que é a venda do porteiro, do zelador, né? Então, estamos nessa área. Cotações 61 984445210. E aí eu quero deixar um abraço aqui de novamente pro nosso amigo Roque, que é um cara que faz um trabalho bacana lá em São Paulo, Vale do Síndico. Quiser na internet, quiser ver as entrevistas lá, coloca Vale do Síndico, se inscreva lá, acompanha o trabalho também muito bacana aí de São Paulo. Fala do Edilson também, do Síndico de Foco. Quiser conhecer um pouco do trabalho dele em São Paulo também, entra no Instagram, Síndico em Foco, você vai ter muito conteúdo, muita coisa bacana, né? Mandar um abraço novamente pro Júlio Cavalcante, aniversário dele, tive aqui, ele é um síndico em Fortaleza, fiz uma entrevista com ele, um cara ímpar mesmo, muito bacana, faz um trabalho muito relevante na área condominial no Brasil todo. Então, fica aí. E outra coisa, então vamos lá, né? A mensagem final. E aí eu pensei, refleti aqui, a mensagem final é o seguinte, amigão síndico, comece certo para terminar certo, porque se começar errado, final bom não vai ter não, vai dizer meu avô. Então, amigão síndico, é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Comece as coisas de maneira correta, para se desenvolver, caminhar e terminar da maneira correta também. E o mais importante, se começou errado, para e reinicia. Não tem nada de errado você se reconhecer que talvez você fez uma escolha errada, você tomou uma decisão errada, você foi para um caminho errado. Então é o seguinte que eu falo, pare quanto é tempo e reinicie. Isso é normal. Então, amigo síndico, essa é a mensagem que eu tenho que falar para vocês hoje. Começa certo, termina certo. Não começa errado, não, que vai dar errado. Obrigadão, boa noite. Fui!